Quando se trata de fotografia e cinema, um quadro dentro de um quadro é muito mais do que um simples enquadramento. É uma técnica valiosa que pode direcionar o foco do espectador para o assunto principal, criar um significado mais profundo e até mesmo estabelecer uma perspectiva observacional. Ao enquadrar um assunto com elementos visuais, os cineastas podem enfatizar ou destacar a área do plano para onde o espectador deve olhar. Em outras palavras, um quadro dentro de um quadro pode ser utilizado para direcionar o foco do espectador de uma forma mais imediata. Mas essa técnica também pode criar um significado mais profundo em um plano. Um personagem dentro de um confinamento de um quadro secundário pode refletir seu estado de isolamento ou solidão. E é exatamente isso que o diretor Wong Kar-wai faz em seu filme In the Mood for Love, onde o quadro dentro do quadro é utilizado para refletir os temas explorados na história. Além disso, como eu disse, essa técnica também pode estabelecer uma perspectiva observacional. Quando assistimos a um assunto enquadrado dentro de um quadro, podemos sentir como se estivéssemos observando de longe, olhando por uma janela, por uma porta ou por um corredor. Esse efeito pode ser visto no estilo de direção do Paul Thomas Anderson, que é muito intencional quando usa closes e quando utiliza um quadro dentro de um quadro para nos distanciar do personagem. Mas como criar esse efeito? Já que estamos falando sobre cinema, eu quero mostrar a vocês os cursos que estão voltados para o cinema lá na plataforma da VMakers. São mais de 200 cursos de audiovisual que vão da pré-produção até a pós-produção. E com o meu cupom de desconto, que eu vou deixar aí na tela, você paga apenas R$ 99,00 por mês. Então não perca essa oportunidade, vai lá no site da VMakers e faça parte dessa escola tão incrível de audiovisual. Bom, criar esse efeito é bem simples e eu vou te dar algumas sugestões, algumas dicas. Primeiro, elementos de primeiro plano. Uma das maneiras mais comuns de fazer isso é usando elementos de primeiro plano, ou seja, elementos que ficam entre o assunto e a câmera. Isso pode ser feito com portas, janelas ou móveis, mas ser criativo com os elementos de primeiro plano com certeza vai resultar numa foto muito mais memorável. Por exemplo, este quadro icônico dentro de um quadro do filme A Primeira Noite de um Homem que usa uma perna para prender o personagem principal, Ben, interpretado por Dustin Hoffman. Claro, essa imagem não apenas tem um monte de significado narrativo, mas seu uso criativo do primeiro plano a torna um exemplo memorável de enquadramento. Segunda sugestão, silhuetas. Embora possa ser eficaz, você nem sempre precisa usar elementos de primeiro plano para fazer isso. Às vezes, o fundo de uma cena pode criar o quadro. Nesta cena de um dos melhores filmes de Quentin Tarantino, Os Oito Odiados, o fundo e o celeiro criam uma borda em silhuetas. A silhueta utiliza o fundo como contexto para os personagens dentro do quadro. Paul Thomas Anderson é outro diretor que faz uso da silhueta para esse efeito em seu filme Punch Drunk Love. As silhuetas são ótimas porque utilizam o cenário de uma cena na composição. Em vez de focar nos detalhes dos personagens, uma borda em silhueta usa o contexto para refletir como os personagens podem estar se sentindo naquele momento. A outra sugestão são os reflexos. Às vezes, essa técnica é literalmente um quadro dentro do quadro. Isso vale para o uso de espelhos e reflexos na criação de molduras. Nesta cena de Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen, o espelho emoldura a personagem. Isso cria uma composição incrivelmente única. O plano é simultaneamente um over the shoulder e um two shot. Os reflexos são uma maneira bastante direta de criar esse efeito, então vale a pena utilizar. A outra sugestão é formas e padrões. Ao contrário do uso de espelhos, os cineastas encontraram maneiras únicas de utilizar formas e padrões
para criar bordas em torno de seus assuntos. Esteja ciente de quaisquer formas que apresentem uma oportunidade de isolar o personagem. Por exemplo, esta bela cena de A Infância de Ivan, de Andrei Tarkovsky, que usa as formas de um prédio destruído para criar um quadro dentro de um quadro. O resultado é uma foto incrivelmente emocionante. Essa técnica é uma estratégia de composição incrivelmente eficaz e versátil que pode ser criada de várias maneiras. Criou algumas das tomadas mais icônicas do cinema, tanto por suas qualidades estéticas quanto por sua função narrativa. A criação de quadros secundários depende muito mais da criatividade e exige pouco conhecimento técnico. Então, cineastas de todos os níveis devem utilizar a técnica para criar composições impressionantes e comoventes, se darem ainda mais atenção nas suas tomadas. Me fala aqui nos comentários se você lembrou de alguma cena que utiliza essa técnica ou se você mesmo já utilizou em seu filme, para eu saber também. A gente se vê, até o próximo vídeo.